Glória a Deus, irmãos. Que bom que você está aqui. Fala isso aí para o irmão que está do seu lado. Que bom que você está aqui e conseguiu chegar mais um dia, mais um domingo na casa do Senhor para a gente junto celebrar a Deus e oferecer a Ele o melhor da nossa adoração e do nosso louvor. Pela manhã, os irmãos estiveram aqui, fiquei sabendo que o culto foi uma bênção, foi a glória de Deus. A igreja caminha e avança, mesmo que o pastor não pôde estar presente hoje. Hoje estava lá na sede, fazendo a nossa Santa Ceia da sede. Tivemos batismos lá também e batizamos mais 2 pessoas aqui no Rocha. Graças a Deus, irmãos, fechamos o ano batizando 6 pessoas para Cristo Jesus. Então, aqui o Senhor está fazendo florescer, apesar dos desafios. Nós estamos avançando e acreditamos que do ano de 2026 ainda virá mais crescimento, florescimento para a glória do Senhor. Então por isso a gente não pôde estar aqui no domingo de manhã, mas a igreja caminhou, fluiu e eu tive boas notícias do culto aqui no domingo de manhã. Como é bom, irmãos, ver a igreja avançando no poder do Espírito e na direção do Senhor. Não temos visitante nesse momento? Então você, no domingo que vem você vai assumir um compromisso. Eu vou trazer um visitante na casa do Senhor, em nome de Jesus. Coloque isso diante de Deus. Senhor, eu quero colocar um propósito de trazer um visitante na casa do Senhor. Amém? Então, vamos aos nossos avisos, vamos aos nossos anúncios. Glória a Deus, amém, Jesus. Então a gente tem aí 2 coisas importantes até o final do ano. Temos aqui a nossa ação social com o evangelismo que vai acontecer aqui na nossa igreja. A irmã Fabiana e a equipe já está preparando as cestas básicas para trazer as pessoas para esse lugar, ministrar uma palavra e também mostrar o amor de Deus por essas ovelhas que ainda não conhecem ao Senhor. E teremos aqui também o culto da virada. Então, dê o seu nome lá, coloque lá na listinha que está sendo passada no grupo, para a gente estar junto aqui fazendo um grande culto da virada na presença do nosso Deus. Quero chamar as crianças aqui para a gente orar e liberá-las para o seu momento. Micaele vai ficar aqui um pouquinho e depois ela vai lá para esse momento que a gente vai fazer a entrega do certificado dela aí, tá com a camisa aí, olha. Irmãos, Deus tem tocado no coração de muitas crianças. Lá hoje todas as faixas etárias foram batizadas, desde as crianças de 9 anos para cima até idoso. Foram 140 pessoas batizadas em Cristo Jesus. E o Senhor está movendo o seu braço, salvando, confirmando a salvação na fé de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, para a glória de Deus. Vamos orar pelas nossas crianças e pedir ao Senhor que desperte mais ainda o coração das nossas crianças, que tem entendimento para conhecer o verdadeiro significado da graça de Cristo e do Evangelho do Senhor. A gente batizou Micaele, depois de conversar com ela, fizemos o discipulado com ela, e ela revelou, irmãos, muita consciência do significado do pecado, do significado do novo nascimento e do significado da vida em Cristo. Inclusive é uma grande guerreira ao lado da mãe dela, Bruna. Estende as mãos aí, Bruna. Sempre está trazendo ela, vamos mãe, vamos para o culto, vamos buscar o Senhor. Então, Deus está fazendo uma obra na vida das nossas crianças também. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós nesse momento te louvamos por aquilo que o Senhor está fazendo na vida das nossas crianças. Continue usando, Jesus, as nossas tias para ministrarem a palavra do Senhor sobre as suas vidas. Que essas crianças possam conhecer o seu Evangelho. Que o teu Espírito Santo possa falar profundamente no coração das nossas crianças, levando-as à idade do entendimento, à idade da compreensão, para que elas possam tomar uma decisão proporcionada pelo teu Espírito Santo de seguir o Senhor na caminhada contigo. Abençoe as nossas crianças no seu momento, em nome de Jesus. Amém. Então as nossas crianças estão liberadas.
Micael, depois, pode sentar ali, Micael, daqui a pouco eu te chamo. Porque agora a gente vai entrar também no nosso momento de generosidade. A Bíblia diz, irmãos, para a gente fazer esse momento de que maneira? A Bíblia diz para a gente contribuir de todo o nosso coração, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria, e a nossa contribuição é feita com alegria, satisfação em contribuir com a obra de Deus, porque nós sabemos que Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de dinheiro, irmãos? Deus habita num trono de glória, Deus habita nas alturas, Deus é majestoso, mas a obra dele é feita aqui na terra ou lá no céu? A obra dele paga a conta ou não? A obra dele tem necessidade de recursos ou não? Nós precisamos de recursos para quê? Para manter esse espaço funcionando, para ter o nosso ar-condicionado. Tem um ar-condicionado aqui que deu defeito, a gente vai precisar correr para poder regularizar esse ar-condicionado daqui, das crianças também. Então, Deus no céu não precisa de recursos, mas a sua obra na terra, ela é feita com recursos. O próprio Jesus, quando fez a sua obra, ele ia pregando, e ele disse aos seus discípulos, para dar de graça o que recebeu de graça. De graça recebeste, de graça dai. Então Jesus, ele saía pregando, libertando pessoas, transformando vidas, entrando em cidades, vilas, aldeias, levando o evangelho gratuitamente. Ele tinha ao seu lado, irmãos, uma equipe de 12 discípulos. Mas quem financiava isso tudo? Para que Jesus pudesse oferecer gratuitamente o evangelho, aquelas pessoas que foram libertas por esse evangelho faziam a manutenção daquele trabalho, porque várias pessoas contribuíam com a obra de Jesus financeiramente para que esse ministério, para que o seu trabalho pudesse acontecer. Então aqui também acontece isso. Nós temos grandes desafios, assumimos aqui com um desafio gigantesco nesse lugar, e nós temos orado para que o Senhor envie contribuintes, patrocinadores, recursos, para que a gente possa chegar em 2026 e em 2026 nos tornar independentes, custear todos os nossos gastos. Olha, o Senhor está enviando vidas, o Senhor está enviando pessoas, aos pouquinhos estamos avançando, e cremos que o nosso Deus há de nos dar essa vitória, para a gente andar independente com os nossos recursos aqui nesse lugar. E para isso, nós que somos membros, nós que somos participantes ativos, precisamos contribuir com essa obra. Primeiro orando, segundo trabalhando, e terceiro investindo também a nossa generosidade, para que essa obra continue avançando. Então você vai receber o seu envelope, vai colocar aí a sua contribuição. Se você não tem, pastor, eu não tenho hoje, eu não trouxe. Enfim, meu irmão, levanta a sua mão também e ore. Jesus, prospere a sua igreja, prospere a minha vida, para que eu possa contribuir também. Me dá um envelope aqui também. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então vamos orar. Miguel, queria pedir para você se adiantar aqui também, que eu vou te chamar aqui também. Glória a Deus. Vamos apresentar então, irmãos, as nossas contribuições. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. O Senhor colocou uma obra nas nossas mãos, nas mãos desse povo que está aqui. Nós queremos, Senhor, avançar como filial nesse lugar, queremos avançar como igreja nesse lugar. Envie os recursos, abençoe, prospere a sua obra, Jesus. Prospere a vida dos teus servos também, que o Senhor abençoe as finanças, Senhor, de cada um dos teus servos, para que os teus filhos possam custear os seus gastos, possam custear, Senhor, aquilo que eles necessitam nesta vida, e que também possam, Senhor, contribuir generosamente com a tua obra, para que a tua obra avance no Senhor, e vidas possam entrar aqui nesse lugar e ser impactada pelo Senhor e pelo poder da sua palavra.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Você está alegre, irmãos? Glória a Deus. Então vamos nos alegrar mais um pouco. Quero chamar aqui o nosso irmão Miguel e a nossa irmã Micaele. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai fazer a entrega. Sobe aqui, por favor, desse certificado. Eu notei um probleminha aqui nesse certificado, mas a gente vai resolver, tá, Miguel? Fica tranquilo. Então, irmãos, a gente vai fazer a entrega desse certificado para esses nossos dois irmãos que confirmaram a sua fé em Jesus Cristo, passando pelas águas do batismo, naquele momento festivo. Foi benção, Micael? Sim. Foi benção, irmão Miguel? Muita. Falou grosso agora, falou igual o Rogério agora, você viu? Muita. Vai ser locutor em nome de Jesus, tá? Então, prepara aí a foto para a gente tirar. Está aqui a nossa irmã Micaele Carvalho Fonseca. Queremos entregar o seu certificado de novo nascimento em Cristo Jesus. Tem alguém para fazer a foto nesse momento? Chega aí, Gabriel. Dá daí? Show, depois a gente tira junto lá embaixo. Aqui é só a foto. Isso, ok. Bênção. Ah, sua mãe quer tirar daqui, tá? Os paparazzi são assim, irmãos. Fica aí. Glória a Deus. Isso. Já tirou em 50 fotos aí pelo tempo que ela levou, irmãos. Então vamos entregar também o nosso certificado ao nosso irmão Miguel, que confessou a sua fé em Cristo Jesus hoje. A gente vai consertar um probleminha que teve aqui, tá, Miguel? Mas receba aqui de forma representativa esse certificado desse novo nascimento. Está aqui nossa irmã Carla, que estava lá também, nosso irmão Rogério, louvando a Deus e chorando muito lá naquele lugar. Isso, tira a foto aí oficial. Eita, meu Deus do céu. Miguel, Deus abençoe a sua vinda. Agora o pastor pode dar chicote com mais força, está confirmado? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos entrar na palavra nesse momento. Deus tem uma palavra para a sua vida, para as nossas vidas aqui nessa noite. A gente quer conversar aqui sobre um tema: a chegada do rei. E agora? O que acontece? O que fazer? Como reagir à chegada do rei? Vamos conversar sobre isso? O rei chegou. E agora? O que fazer? Você sabe muito bem que quando um rei chegava numa cidade, quando um rei chegava numa aldeia, quando o rei chegava em uma localidade, havia festa, euforia, havia uma recepção grandiosa, havia vários tipos de reações à chegada do grande rei. E quando a gente fala do Natal, a gente está numa série aqui de manhã falando da natividade. Quando a gente fala do Natal, a gente fala da chegada do grande rei. E a gente vai continuar conversando sobre esse tema aqui nessa noite, a partir de Mateus capítulo 2. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 2, a gente vai ler os versículos 1 e 2 e vamos conversar com esse tema. O rei chegou, e agora? O que você vai fazer? O que você vai reagir? Pastor, só eu? Não, eu também. O que nós iremos fazer? Como que nós reagiremos à chegada desse grande rei? E esses sábios do Oriente nos ensinam, irmãos, como reagir à chegada do grande rei. Deus tem muita coisa para falar conosco aqui nessa noite, assim como Ele falou no culto da manhã. Posso ler o texto da palavra de Deus? Então diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns sábios, ou a palavra também vai colocar magos, vieram do Oriente a Jerusalém, e vieram com uma pergunta. Olha o que eles perguntaram, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Senhor, nós lemos a sua palavra e pedimos ao teu Espírito Santo que nos ilumine aqui nessa noite,
para comunicarmos a tua palavra. O Senhor chegou para nós, o Senhor chegou nesse mundo, e através da sua chegada, que já tem vários séculos, Senhor, houve reações que glorificaram o seu nome. E nós queremos, Jesus, reagir à sua chegada da maneira como esses sábios reagiram, para vivermos essa comunhão, para vivermos, Senhor, tudo aquilo que o Rei veio trazer em nossas vidas, em sua chegada, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de nós falarmos propriamente do conteúdo dessa palavra, a gente precisa fazer uma reflexão sobre esse período que a gente vive. Geralmente, quando chega essa data natalina, existem muitos debates, muitas discussões, muitas polêmicas nas redes sociais e por aí afora. Porque tem pessoas que acham que Natal não é para crente comemorar. Porque essas pessoas dizem assim, olha, o Natal era uma festa pagã. Portanto, o crente não pode comemorar essa data. E tem gente que fala assim, olha, se você coloca uma árvore de Natal na sua casa, você está paganizando a sua casa, você está trazendo peso em sua casa. É só você abrir aí a internet, as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, você vai ver as discussões, os debates de pessoas que, dentro dessa data, ao invés de aproveitar a data natalina para poder evangelizar, acaba levantando polêmicas e discussões sobre essa data. Todos nós sabemos, irmãos, todos nós estamos careca de saber, e eu literalmente... Você riu por quê, Andressa? Estou brincando, ficou com medo agora, viu? Todos nós estamos careca de saber que Jesus não nasceu, irmãos, no dia 25 de dezembro. Todos nós sabemos que quando Jesus nasceu não teve árvore nenhuma. A gente sabe que esses símbolos acabaram sendo introduzidos no cristianismo e a gente pode utilizar esses símbolos para aplicar exatamente em Jesus. Nós sabemos que a época que Jesus nasceu não poderia ser dezembro, porque nessa época lá em Israel não havia condições das ovelhas estarem no campo. E, portanto, quando Jesus nasceu, as ovelhas estavam no campo, os pastores estavam no campo. Então, essa data não é a data real, mas é uma data convencional. Através da história, a gente convencionou utilizar essa data do 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, amém? A gente não sabe qual foi a data exata que ele nasceu, mas todos nós concordamos que ele nasceu. E se ele nasceu, nós celebramos e comemoramos o Natal, porque ele nasceu. E se essa data de dia 25 foi convencionada através da história da igreja para celebrar o Natal, celebremos no dia 25, no dia 26, no dia 27, celebremos todos os dias, porque ele nasceu e pelo fato dele ter nascido, ele transformou a nossa vida. E o que a gente vai fazer com a estrela, com a árvore? Simplesmente, ora, Jesus é a árvore da vida. Então, se eu boto uma árvore de Natal na minha casa, eu estou simbolizando lá, pronto, agora Jesus é a árvore da vida. E a estrela, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Portanto, para nós, não existe nenhuma polêmica em relação a essa data, porque a gente sabe pegar a carona que Deus nos proporciona nesta data do Natal, essa época natalina, que é o mês de dezembro, e utilizamos essa época para intensificar a evangelização, a proclamação do Evangelho e buscar essa sugestão temporal como ferramenta para proclamar a fiel palavra de Deus. E aqui nessa noite a gente quer falar da chegada desse grande rei e o impacto que ele trouxe nas nossas vidas. A gente leu um texto aqui muito claro. Houve o nascimento do Senhor numa época muito sombria, numa época muito tenebrosa. O texto diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Quem era o rei, irmãos, que estava no trono? Quem era o rei que comandava os judeus na época que Jesus nasceu? O grande rei Herodes. Só que esse rei, irmãos, ele foi colocado no trono através da política romana. Foram os romanos que instituíram o rei Herodes como rei dos judeus. Antes de ser rei, Herodes ele chegou a governar a Galiléia. Ele pertencia a uma família que vinha de origem edomita. Quem conhece o povo edomita aí? O povo edomita era o povo irmão do povo de Israel. Israel vem de Jacó. E Edom vem de Esaú, irmão de Jacó. E a origem de Herodes era uma origem edomita. Ele vinha da linhagem de Esaú pelo seu pai e da linhagem árabe por sua mãe, chamado Cipro,
que era árabe. Então era um camarada que tinha aí na sua origem esses dois povos da onde os seus pais vinham. E através da política romana, ele foi parar no trono de Israel, governando como rei de Israel. Olhando desse ponto de vista, o que a gente entende? Que a política romana, que os romanos fabricaram um rei para Israel. Não foi Deus que colocou Herodes no trono. Não foi Deus que levantou o rei Herodes para estar assentado no trono. Foi através da política dos homens que o rei Herodes foi parar no trono do povo judeu. Mas do ponto de vista, irmãos, humano, do ponto de vista econômico, do ponto de vista natural, o rei Herodes transformou o país da Judéia, porque eles eram chamados assim. Na época, a Judéia era considerada um país, um reino. Ele transformou o reino da Judéia, ele transformou o país da Judéia, ele transformou o seu reino de maneira muito significativa. Ele fez mega construções, construiu porto, torre, construiu o templo que ficou conhecido como o Templo de Herodes. O templo lá de Jerusalém havia sido construído lá na época de Zorobabel, lá na época de Neemias, de Esdras, naquela época lá. Quando Herodes assumiu o trono dos judeus, o que ele buscou fazer? Ele buscou ampliar o templo de Jerusalém, e foi uma obra magnífica, porque ele construiu em torno daquele templo várias galerias, ampliando o templo em vários metros. Esse templo de Herodes, irmãos, proporcionava multidões e multidões de fiéis, multidões e multidões de peregrinos passar pela esfera do templo. Ele tinha lá o pátio dos gentios, que era um pátio gigantesco que recebia todo tipo de gente. Gente de todo tipo de nacionalidade podia circular no pátio dos gentios. Tinha também o pátio das mulheres, que era só para as mulheres, pátio dos judeus, que só os judeus podiam entrar, pátio dos sacerdotes, que aí era restrito somente os sacerdotes. Olhando do ponto de vista aéreo lá para Jerusalém naquela época, o templo que o rei Herodes construiu naquela cidade dominava todo o panorama. Então, o país enriqueceu, o país cresceu, a economia fluiu, mas esse rei não era o rei que Deus havia preparado para o povo de Deus. E quando esse rei estava no trono, o texto deixa isso bem claro, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, quando esse rei que o mundo construiu, quando esse rei estava no trono, Deus enviou o verdadeiro rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nasceu nesse tempo em que Herodes estava no trono. Mas esse trono, irmãos, não era o trono legitimado por Deus. Então Deus, ele vai enviar ao seu povo o verdadeiro rei. E quando esse verdadeiro rei chega, o que fazer, irmãos? Esse rei chega lá em Belém da Judéia. Esse rei chega lá na Judéia, ele nasce. E lá em Lucas capítulo 2, que eu acho que Diego pregou aqui nessa manhã, o autor lá busca falar a visita dos pastores de Belém. Jesus nasceu ali em Belém, os pastores estavam no campo encostadinhos e receberam ali a visita angelical, a visão angelical, anunciando a chegada do grande rei. Esses pastores rapidamente deixaram as suas ovelhas do campo, foram correndo lá na manjedoura, no estábulo e contemplaram a chegada do rei Jesus. Mas Mateus não quis falar sobre os pastores de Belém. Mateus quis falar, André Felipe, de alguém que veio de longe. Mateus quis mostrar, não os pastores de Belém que estavam ali encostadinhos ao local onde Jesus nasceu. Mateus quis mostrar alguém, um grupo que veio de terras distantes, que veio do exterior para se encontrar com Jesus, o verdadeiro rei dos judeus que havia nascido da parte de Deus. Eles não queriam, irmãos, o rei Herodes. Olha, o rei Herodes pôde dar prosperidade econômica, o rei Herodes pôde dar crescimento para o país, o rei Herodes pôde dar tudo isso ao povo na sua época, mas o rei Herodes não podia dar uma nova vida, o rei Herodes não podia dar regeneração, o rei Herodes não podia dar transformação para a vida daqueles homens. E qual rei esses homens queriam? O rei poderoso do mundo que estava no trono, ou o rei dos reis e o senhor dos senhores que chegou numa humilde manjedoura? Eles queriam, irmãos, o verdadeiro rei. Então quando o rei chega,
o que vai acontecer? Em primeiro lugar, quando o rei chega, é hora de buscá-lo de todo o coração. Esses 2 versículos mostram para a gente que tem gente vindo buscar o verdadeiro rei em Jerusalém. O verdadeiro rei que nasceu em Belém. Quando o rei nasce, quando o rei chega, é hora de buscá-lo. E essa busca que eles fizeram, irmãos, de fato é uma busca verdadeira. O texto diz exatamente o propósito intencional dessa busca. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. Você trouxe esse propósito no seu coração? Qual é o propósito que rege, irmãos, os nossos corações? Qual é o propósito da nossa busca? O que motiva a nossa busca nessa vida, nessa geração, nesse tempo? Você sabe que nós vivemos numa sociedade que faz vários tipos de busca. Tem gente que está buscando sucesso, sim ou não? E muita gente está buscando sucesso. E a gente sabe que não é ilegítimo, que não é ilegal buscar sucesso, porque nós buscamos sucesso também em tudo aquilo que fazemos. Tem gente que só busca dinheiro, tempo é dinheiro, eu quero dinheiro, meu negócio é dinheiro, só vive atrás do dinheiro. O dinheiro também é bom, amém? Mas quando ele se torna a única busca do ser humano, esse dinheiro que é bom, ele vai trazer o quê? Desgraça. Tem gente que só quer o quê? Tem gente que só tem buscado diversões, lazer e prazeres dessa vida temporal. Olha, muitos prazeres dessa vida temporal são maravilhosos, não são? Quando você senta lá numa mesa para comer um prato de comida tão maravilhoso. Estou trabalhando aí, irmão, numa casa que todo dia, meio-dia, vem aquele pratão de comida. Não vou revelar onde que é essa casa. Todo dia tem lá aquele pratão de comida. Pastor, vem almoçar! Quando eu ouço isso, irmãos, que prazer. Seu Massulo, que prazer. Trabalhei na casa também de outra aí, irmãos, que vai, pastor, vem aqui comer um misto. Meu Deus do céu. Pastor, vem aqui tomar um café. Tem bolo aqui, tem biscoito, tinha até pipoca, irmãos. Eita, meu Deus do céu. Também não posso revelar essa casa. Não são prazeres bons, irmãos, dessa terra? São maravilhosos. E nós podemos buscar esses prazeres bons e maravilhosos. Qual é o grande problema? O grande problema é quando as pessoas se prendem somente a esses prazeres. O grande problema é quando a busca se destina somente a essas coisas. Nós, irmãos, temos uma busca muito maior. Acima dessas nossas buscas legítimas que nós citamos aqui, nós temos uma busca maior, prioritária, majoritária na nossa vida. E qual é a nossa busca? Nós buscamos o grande Rei. Nós queremos Ele, queremos se encontrar com Ele, queremos viver nele, queremos nos lançar nele. Irmão, a gente está chegando aí o final do ano, a gente está chegando para 2026. Olha, você já está aí com o seu coração pensando em várias buscas, em vários propósitos. Pense mesmo, avalie, ajuste, projete. Mas em cima de tudo isso, irmãos, coloque como busca maior da sua vida a busca da face do grande Rei. Eu quero que o grande Rei seja a busca da minha vida. Eu quero o grande Rei acima de todas as coisas. Eu não quero o rei Herodes, não quero. Ele pode dar tudo para o povo, mas eu quero aquele que está na manjedoura. Eu quero aquele que está na manjedoura, porque esse que está na manjedoura, ele é o maior de todos os reis. Ele é o rei que a criação esperou. Ele é o grande rei prometido para chegar e restaurar todas as coisas. Não perca o foco, irmãos, da sua vida. Não perca o foco da busca do grande Rei. E como é que a gente sabe, irmãos, que a busca desses homens é uma busca verdadeira, sincera e honesta? Olha a intenção dessa busca. Viemos aqui adorá-lo. O propósito da busca, irmãos, era adorar. O propósito da busca revela uma busca verdadeira. E aquilo que a gente empreende na nossa busca, irmãos, vai revelar a veracidade dessa busca. Além da intencionalidade dessa busca ser adorar ao grande Rei, a gente vê o grande investimento
que eles tiveram que fazer para realizar o propósito dessa busca. Da onde que eles saíram? Do Oriente. Vimos a sua estrela no Oriente. Existe uma grande discussão teológica, existe uma grande discussão astronômica em torno dessa estrela. Tem gente que acha que essa estrela é só uma estrela espiritual. Tem gente que acha que essa estrela aí é o fundamento para o esoterismo. Está vendo? Olha, Deus enviou uma estrela para guiar a vida do ser humano. Então a gente pode também seguir o horóscopo. Enfim, muitas discussões que não é o nosso momento aqui, tem em cima dessa estrela. Mas o fato é que quando Jesus nasceu, naquele dia, o Senhor mandou uma equipe angelical nos campos de Belém. E lá no Oriente, o que o Senhor mandou? O Senhor fez uma estrela aparecer no céu do Oriente. Depois a gente não estuda aprofundar, discute que estrela é essa, como é que ela chegou, se é uma supernova, se não é. Tudo bem, para um momento específico a gente discute isso. Mas o fato é que Deus enviou uma estrela lá no Oriente. E quando esses homens viram essa estrela do Oriente, o que eles puderam declarar? Chegou a promessa de Deus nas nossas vidas. A promessa do grande rei chegou. Isso já estava profetizado na palavra de Deus. Lá em Números, o texto diz assim, Números capítulo 24, verso 17. Aqui o profeta Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e ele foi lá. Quando chegou lá, Deus transformou aquela maldição em bênção. E quando o profeta Balaão olhou para o povo de Israel que estava acampado no deserto de Sitim, o que o profeta Balaão viu acerca do futuro de Israel? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Quando essa estrela apareceu, irmãos, esses homens do Oriente possivelmente tiveram contato com a fé judaica. Porque vocês sabem muito bem que os judeus foram parar onde? No Oriente. Os judeus viveram o exílio lá no Oriente. Os judeus viveram o exílio lá na Mesopotâmia. Fundaram as suas sinagogas, pregaram as Escrituras. E muitos desses do Oriente tiveram a oportunidade de conhecer essa profecia de Balaão, que entre o povo de Israel surgiria uma estrela, surgiria um cetro para destruir os inimigos e prevalecer para todo sempre. E aí, quando essa estrela apareceu nos céus do Oriente, esses homens puderam contemplar, a promessa chegou, o rei está entre nós, e nós sairemos daqui para buscá-lo em nossa vida. Irmãos, esses homens atravessaram quilômetros. Eu fui lá para o Google Maps para saber quantos quilômetros há entre a Mesopotâmia, da onde que eles saíram, hoje atual Iraque, até Jerusalém, cerca de 1.069 quilômetros. Se Carlinhos estivesse aqui, nos ajudar a comparação no território brasileiro. Então, mais ou menos, André Felipe, 1.000 quilômetros. Eles tiveram que viajar lá do Oriente, lá da Mesopotâmia, atravessando fronteiras, atravessando países, meses de viagem, desgaste, o sol quente na cabeça, o frio do deserto, enfrentando perigos de salteadores, e na estrada, qual era o propósito desses homens? Olha, o sacrifício está sendo grande, o sol está na cabeça, o frio está batendo na gente, a gente corre perigo de salteadores, bandidos, mas nós temos um propósito, nós queremos buscar o rei, e tudo aquilo que nós fazemos para o rei, irmãos, não há esforço que é grande, todo esforço, todo investimento que a gente faz para o grande rei, buscar a sua presença, se torna pequeno, devido à sua grandeza na nossa vida. Vale a pena, irmãos, investir nessa busca. Eu tenho orado para que o Senhor nos desperte, nós, todos nós, eu e vocês, todos nós, e desperte a nossa geração, para ser uma geração de busca intensa da face do grande rei. Nós precisamos estar frente a frente com o grande rei, como esses homens tiveram. É isso que Deus quer para você e para mim nesse ano de 2026.
É isso que Deus quer para a nossa família, uma família buscando a face do grande rei. Mas pastor, é um sacrifício, mas pastor, é um desafio, buscar a face do grande rei. Eu enfrento muitas dificuldades, muitas batalhas. Olha o que esses homens fizeram, irmãos, colocaram as suas vidas em risco, atravessaram quilômetros marchando, possivelmente em cima de camelos, porque as viagens de grande distância eram feitas de camelo. Um grupo de sábios saíram do Oriente, melhor dizendo, com essa busca no coração. Nós queremos o grande rei que foi enviado para nós. Como eu falei aqui, irmãos, esse grande rei tem tudo aquilo que nenhum rei desse mundo pôde dar. E você sabe que na história da humanidade, grandes reis passaram na vida da humanidade. O rei Hammurabi, lá da antiga Suméria, foi ele que fez o primeiro código legislativo entre os homens. A pedra de Hammurabi traz ali um código de leis, inclusive leis muito parecidas com as leis que Moisés trouxe para o povo de Israel. Hammurabi trouxe um código de lei, mas não trouxe a salvação para a vida de ninguém. O rei Alexandre o Grande, o rei Ciro da Pérsia, vários reis e rainhas passaram por essa terra, fizeram até grandes coisas e deixaram até grandes legados, mas nenhum deles puderam dar aquilo que o rei Jesus pode dar a cada um de nós: regeneração, nova vida, transformação, acesso ao reino de Deus para o retorno da comunhão plena com o nosso Pai. E esse grande rei chegou para fazer uma obra que restaurará toda a criação, porque nele todas as coisas serão restauradas. Por isso que os céus, no livro do Apocalipse, está diante do trono e do Cordeiro, todos os dias dizendo: Santo, 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 Santo e Santo. E de noite não há descanso, eles adoram o grande Rei. Pergunta aí ao seu irmão: e aí, o que você vai fazer com o grande rei? O grande rei chegou chegando, como diz o ditado. E a reação desses homens foi deixar tudo, foi parar tudo. Mas eu estou aqui. Deixaram tudo. Possivelmente, irmãos, esses homens eram astrônomos, porque naquela época havia uma mistura muito grande entre astronomia e astrologia. Mas lá no Oriente, lá de onde que eles saíram, se estudava a ciência da astronomia. Inclusive, quando os gregos desenvolveram a astronomia, eles pegaram carona nos mesopotâmios, nos orientais. Então, lá no Oriente, eles já estudavam a astronomia. Já viviam fazendo as pesquisas dos céus, mapeando, desenhando, estudando, discutindo e debatendo. Mas quando o grande rei, irmãos, foi anunciado, quando eles viram que o grande rei chegou, deixaram tudo. Tudo se tornou secundário nas suas vidas, porque agora que o grande rei chegou, ele é a prioridade das nossas vidas. Qual é a prioridade das nossas buscas, irmãos? Veja, a nossa vida tem que ser dirigida a partir de prioridades. Quando a gente coloca as coisas no devido lugar, as coisas funcionam muito bem. Então, qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade da nossa busca? Aí quando o grande rei nasceu, está aqui nascendo nesse grande momento, ele cresce, chega a 30 anos, ele vai lá, se batiza em frente ao deserto, sai, começa o seu ministério, sobe ao Sermão da Montanha, e lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que o grande rei está ensinando, irmãos? A prioridade da nossa busca deve ser ele e o seu reino. E quando a gente prioriza a busca do seu reino, do rei, as demais coisas ele faz funcionar nas nossas vidas. Aí eu lembro de um pregador batista aqui em São Gonçalo, que ele fez uma ilustração muito bonita. Ele pegou assim um pote, sabe aqueles potes grandão de azeitona? E aí nesse pote grandão de azeitona ele colocou arroz.
Aí ele falou assim, olha, encheu o pote de arroz. Ele falou assim, está vendo isso aqui? Esse arroz aqui são as nossas buscas. Aí depois pegou os bombons e disse assim, agora vamos colocar as coisas de Deus. Não entrava no pote. Não entrava no pote. Aí ele falou, está vendo o que acontece? Quando a gente coloca as nossas buscas em prioridade, as coisas de Deus ficam de fora. Aí ele inverteu. Ele falou, agora os bombons serão as coisas de Deus. Eu fiquei olhando para aquela ilustração assim, aí botou o bombom, né? Todo mundo em suspense, igual você está aí, né, suspense. Imagina se tivesse aqui o bombom mesmo, né? Vocês iam comer. Veja bem, colocou o bombom. Aí depois, irmão, jogou o arroz. Aí o arroz foi entrando entre os espaços dos bombons, se entrelaçou e encheu o pote com bombom e arroz. Aí ele falou assim, tá vendo? Quando a gente busca o grande rei em primeiro lugar, as nossas coisas se encaixam perfeitamente bem. Vale a pena buscar o grande rei? O grande rei é o alvo da nossa busca, mas quando o grande rei chega, ele vai perturbar os poderosos dessa terra. Porque enquanto os sábios do Oriente estão buscando André Felipe para adorar o grande rei, o que vai acontecer com os poderosos dessa terra? No verso 3 ao verso 8. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Enquanto para esses homens a chegada do grande rei é alegria, para os poderosos dessa terra, Herodes e os poderosos da religião, a chegada do grande rei é perturbação. Herodes ficou perturbado. Muito perturbado com aquela notícia que esses sábios do Oriente começaram a perguntar, a declarar lá em Jerusalém, cadê o rei dos judeus que nasceu? Ué, o único rei por aqui sou eu. Se nasceu o rei dos judeus, quer dizer que eu vou ser destronado. Herodes, irmão, se sentiu ameaçado no seu trono, porque para se assentar naquele trono dos judeus, ele teve que arriscar várias vezes a sua vida. Ele teve que ir para o campo de batalha, teve que sofrer traições, conspirações, até ele se assentar naquele trono e consolidar aquele trono, ele sofreu muito, inclusive da sua própria família. Esse Herodes aqui matou sogra. Você vê que essa briga já é de longe, né? Esse Herodes aqui matou filho, esse Herodes aqui matou cunhado, esse Herodes aqui matou muita gente. Era um cara perturbado, se sentia ameaçado por muitas coisas. Quando você estuda a história do Herodes o Grande, você fica impressionado que é um homem assassino. Não foi somente os bebezinhos de Belém que ele mandou assassinar. Uma série de pessoas ele mandou assassinar porque se sentia ameaçado no seu trono. Quando o rei chegou, o verdadeiro rei chegou, ele se sentiu ameaçado, ele se sentiu perturbado. E o grande rei, irmão, chegou para isso mesmo. O grande rei chegou para perturbar os poderes das trevas. O grande rei chegou para sacudir os poderes desse mundo. E mesmo que esse mundo se levante para impedir que o grande rei se assente no trono, ele se assentará no trono e reinará para todo sempre. Herodes tentou impedir que o grande rei se assentasse no trono. Essa perseguição que Herodes levantou contra o rei Jesus para matá-lo, tirá-lo dessa vida, acabar com ele, lá no livro de Apocalipse é encenado no capítulo 12. No capítulo 12, o dragão percebe a mulher que dá à luz o seu filho. Essa cena do capítulo 12 de Apocalipse é a cena que retrata a perseguição que Herodes fez para acabar com a vida de Jesus, quando ele ainda era um bebezinho. E o que estava acontecendo com Herodes? Lá no capítulo 12 do Apocalipse, nós descobrimos que Herodes foi instrumentalizado pelo dragão para acabar com a vida do grande rei. Mas o que aconteceu, irmãos, com o grande rei? Ele nasceu, cresceu, fez a sua obra, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos e ascendeu aos céus e se assentou no seu trono para reger as nações com cetro de ferro, ou seja, um reino firme e forte. Ninguém pode tirar o verdadeiro rei do trono. Ele veio para reinar e ele reinará. Você que é representante do reino, tem aqui na sua vida a arma do evangelho para perturbar mesmo.
os poderes das trevas, perturbar mesmo os poderes desse mundo, porque quando nós abrimos a boca, falando que Jesus é rei, pregando que Jesus é rei, quando nós batizamos pessoas que reconhecem Jesus como rei, é o rei das trevas caindo do trono, sendo derrubado para o rei Jesus reinar. Amém, irmãos? Quando o rei chega, é hora de seguir na direção que ele tem para nós. O grande rei chegou para dar a verdadeira direção para as nossas vidas. Verso 9 e 10. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram muito com grande alegria. Irmãos, eles saíram do oriente com essa busca no coração. Nós queremos encontrar o grande rei. Agora, quem que dirigiu os passos desses homens? O próprio Deus, através do seu recurso aqui, da estrela, que a gente sabe que existe uma séria discussão, mas Deus, através dos seus meios, está direcionando esses homens para o encontro com o grande rei. Irmãos, sem a direção de Deus, sem o atuar do Espírito, ninguém consegue se encontrar com o grande rei. Não, eu me encontrei, meu grande, eu encontrei com o grande rei, porque eu quis, porque eu desejei. Meu irmão, se Deus não direcionasse o seu coração, se Deus não direcionasse o seu espírito, se Deus não direcionasse a sua alma, jamais nós nos encontraríamos com um grande rei. Como que a gente pode encontrar o grande rei? Pela obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos dirige ao encontro com o grande rei. E quando a gente se encontra com o grande rei, irmãos, o que acontece na nossa vida? E vendo a estrela, se alegraram com grande alegria. Está aqui o rei, achamos o rei e agora contemplaremos a face do rei. Quem acha o rei, irmãos, recebe uma alegria que o mundo não pode dar. Então, para a gente ir caminhando para o fim, quando o grande rei chega, e agora? Primeiro, nós somos despertados para a busca. Quando o grande rei chega, é hora de buscá-lo. Quando o grande rei chega, ele perturba os poderes desse mundo. Quando o grande rei chega, é hora de ser dirigido pelo próprio Deus a encontrá-lo. Quando o grande rei chega, é hora de entregar o nosso presente precioso. Quando o grande rei chega, é hora de entregar as nossas preciosidades. Verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram, adoraram. Abriram os seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. 3 preciosidades. Eles deixaram aos pés desse bebezinho, desse menino, melhor dizendo. Porque enquanto os pastores encontraram Jesus lá na manjedoura, aquele recém-nascido, esses sábios do Oriente já encontraram Jesus em casa, com a sua mãe e com o seu pai. E entregaram o quê? O que eles tinham de mais precioso na nossa vida. O que você tem entregado para Jesus? Já refletiu sobre isso? Já pensou sobre isso? O que eu tenho entregado para Jesus na minha vida? Irmão, Jesus só aceita da nossa vida aquilo que é mais precioso. Deus não aceita nada que é secundário, nada que é resto. Não, Deus só aceita aquilo que é mais precioso da nossa vida. E Ele merece isso, não merece, irmãos? Porque quando Ele deu para nós, o que Ele fez? Ele deu aquilo que era mais precioso. Então o grande rei chegou, e chegou na sua vida. O grande rei chegou na minha vida. E o que eu tenho para ele? É hora de entregar o que é mais precioso de nós. O melhor tempo é para ele. A melhor adoração é para ele. O melhor momento é para ele. O melhor das nossas vidas é para ele. O melhor da nossa força, do nosso corpo. O melhor dos nossos recursos. O melhor de nós, irmãos, tem que ser entregue para ele. Está aqui, grande rei. Eu vim para te entregar o grande tesouro da minha vida.
E o grande tesouro da nossa vida, irmãos, é quando a gente entrega todo o nosso ser para Ele. Ele não quer ouro seu, fisicamente falando. Ele não quer incenso, mirra. Ele quer o melhor do seu ser entregue no seu altar. E quando a gente faz isso, entrega o melhor de nós para Ele. Nós não queremos acompanhar a geração que nós estamos vivendo. Eu estava assistindo ontem um documentário falando sobre a queda do Ocidente, dessa civilização que você faz parte, desse conjunto de nações do nosso mundo. E aí no documentário, um especialista dentro dessa área estava falando assim: olha, o nosso mundo está vivendo uma religião zumbi. Valores que um dia pessoas deram a vida, não se dá mais. Porque a relação com os valores religiosos, e aí do cristianismo e do evangelho, é uma relação puramente teórica, discursiva. E aí ele fala que por causa desses fatores, o nosso mundo está vivendo um caos profundo. O que isso significa, irmãos? Que um dia aquilo que de melhor foi entregue a Jesus, hoje já não é mais assim. Nós encontramos um desafio muito grande nessa geração, que a todo momento influencia a igreja. Quando a gente fala de buscar a Deus, tem pessoas que falam assim: para que isso tudo? Quando a gente fala de entregar o nosso melhor para Deus, tem pessoas que falam assim: para que isso? Isso daí está ficando, você já está ficando fanático. Quem nunca ouviu isso? Quando a gente se move para entregar o nosso tesouro melhor para Deus, na geração que a gente vive, você vai encontrar uma série de desafios. Mas a gente faz igual esses sábios. Nós não olhamos para essa geração. Nós não nos pautamos naquilo que essa geração diz, naquilo que essa geração pensa e naquilo que essa geração segue. Se essa geração está buscando somente as coisas desse mundo, nós iremos dar uma resposta, buscando o grande rei, para dar a Ele o nosso melhor tesouro. E o resultado final disso, sabe qual é, irmãos? O rei chegou, e quando ele chega, ele traz uma revelação que muda para sempre o nosso caminho. Veja o verso 12, o que diz? E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Deus falou para esses sábios assim: olha, esquece Herodes, esquece o rei Herodes, mude de caminho e siga nessa nova direção. Fique de pé nessa noite. Bom, a gente já mudou de caminho, amém? A gente já mudou de caminho. Sei que eu estou pregando aqui nessa noite para uma totalidade que é de Jesus, que serve a Jesus. Mas essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que nos estimula a intensificar a entrega das nossas vidas. Essa mensagem é uma mensagem que nos estimula a caminhar esse caminho que você já está. Ele já te deu a revelação do Evangelho para você esquecer Herodes. Quem já esqueceu Herodes aqui? Herodes já ficou lá atrás, irmão. Herodes já ganhou uma volta. Herodes não tem mais nada da nossa vida. Nós estamos no novo caminho. E a gente quer trilhar esse novo caminho com intensidade. Estamos nas portas já para virar o ano. E nós queremos trilhar esse novo caminho com a totalidade do nosso coração.